Fala, terráqueos! Muito bom estar aqui com vocês nesse canal, o canal O Presbítero, onde estudaremos a Palavra de Deus. É o segundo vídeo que nós estamos produzindo e hoje estudaremos a Palavra de Deus. O primeiro foi mais uma introdução, mas não esqueça de coisas importantes. Primeiro, compartilhar. É muito importante que você compartilhe para que esse canal cresça. Dê aí os positivos, os likes, porque isso ajuda o canal também. E não esqueça de ativar o sininho, né? Fazer seus comentários, para que a gente possa crescer juntos, tá bom? Meu nome é Josué, sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil. Sem mais delongas, vamos estudar a Palavra de Deus. E o texto que eu escolhi é Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nós vamos tratar do começo, né? Para você, já que esse canal é um canal de aprendizado, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, foi escrito por Moisés, né? E a palavra Gênesis tem sentido de início, né? De criação, de princípio, né? Então, por isso que ela está sendo o primeiro livro da Bíblia, né? Deus estabeleceu, então, contar a história da Terra, da humanidade aqui, nossa, partindo de um princípio, né? E inspirou Moisés para fazer isso. Vamos lá ao texto, olha o que diz assim, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Muito bem. Uma das grandes dificuldades que todos nós temos é que a Bíblia, ela é um resumo. Ela é um resumo, e você vai ver claramente, principalmente aqui em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que tudo está resumido. Você não vê Deus muito preocupado aqui em explicar detalhes. Olha aqui, por exemplo, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. E não ficou explicando em detalhes por causa da luz, né? E por que eu introduzi com isso? Porque nós precisamos entender uma coisa importante estudando a palavra de Deus, que é sobre a fé. Para a gente poder falar um pouco sobre isso, eu queria fazer uma situação imaginária, tá? É apenas imaginária. Eu vou me imaginar conversando com o autor do livro, Moisés, e vamos ver mais ou menos se a gente consegue chegar a uma resposta aqui interessante para essa minha dúvida, né? Vamos lá. Vamos supor que eu cheguei lá no novo céu e na nova terra, né? Por causa de Cristo Jesus. Nós vamos ver tudo isso mais para frente. E me encontrei com Moisés. Aí eu pergunto, Moisés, como você está? E ele vai responder, estou bem. E você quem é? Eu sou Josué. Josué? Josué, há quanto tempo? Como é que foi lá em Canaã? Não, Moisés. Não sou o Josué que você está pensando, sou Josué de Suzano. Ele vai dizer, de onde? De Suzano. Suzano. Moisés, deixa eu fazer um mapa aqui. Egito, Canaã, Suzano. Pegou? Egito, Canaã, Suzano. Tá bom, deixa pra lá, esquece esse negócio de Suzano, não vai resolver nada agora. Mas eu tô com uma pergunta, Moisés. Você que escreveu o livro de Gênesis. Sim, eu que escrevi, inspirado por Deus. Muito bem, por que foi tão resumido, Moisés? Por que a coisa foi tão resumida? Porque Deus mandou eu fazer assim. Mas não dava para dar uma explicação um pouco melhor, explicar um pouco melhor. Olha aqui o versículo 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz é essa, santo? Eu que estou lendo, sou um pobre terráqueo aqui, eu estou lendo. Não dá para explicar, não dá para você ter explicado melhor que luz é essa, né? Que tinha antes do sol. Eu poderia até explicar, mas Deus quis que eu escrevesse assim, como um resumo. Pois é, rapaz, então fica meio difícil da gente entender, né? Não sei se você entende, né? Josué de Suzano. Se você realmente quer entender por que Deus mandou eu resumir esse livro, e já que você está aqui na eternidade, você tem tempo, por que você não vai lá em Hebreus e lê Hebreus capítulo 11, os primeiros versículos? Beleza, Moisés, eu vou lá, vou fazer isso que você mandou então. Muito bem, acabou a história imaginária, eu conversei com Moisés mandou ir lá em Hebreus capítulo 11, então vamos lá? Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Olha que interessante. Vamos ler Hebreus capítulo 11.
não se esqueça que a Bíblia é um todo, tá? A Bíblia, ela é um todo. Ela tem 66 livros, mas ela é um todo. Uma coisa está ligada na outra. Olha o que diz Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, presta atenção nesse versículo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que interessante. E aqui nós precisamos aprender uma coisa. Qual é a grande dificuldade que muitas pessoas têm de ler e até aceitar a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Nós cremos nisso. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus através da obra do Espírito Santo. E o que acontece? E aqui eu vou dar uma explicação, né, particular minha, e que talvez muitos possam compactuar dessa ideia. Quando Deus escreve a criação e inspira Moisés a escrever a criação em Gênesis 1 e 2, Deus, ele realmente resume. Se você ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que é um resumo. Deus, me parece muito claro, não está preocupado em explicar os detalhes dessa criação. Eu citei o caso da luz, então você pode ficar pensando, mas que luz é essa que existia antes do sol? Porque dia eu entendo quando tem sol e noite eu entendo quando não tem sol diretamente aqui, então que luz é essa? Então você pode até buscar livros, né, de cientistas como Adalto Lourenço, que escreveu sobre Gênesis 1 e 2, são pessoas que Deus usa, eu creio realmente, mas a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada, né? Os livros que nós temos, e são vários livros, eu estudo vários livros, eles são de pessoas que não querem revelar algo novo para nós, mas eles querem nos ajudar a entender a palavra de Deus. Então não é errado você pesquisar livros, mas a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E qual o link que tem de Gênesis com Hebreus? Exatamente a fé. Se nós vamos estudar a palavra de Deus aqui em vários vídeos, é necessário que você tenha fé. Olha o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque tudo que deve te aproximar de Deus deve ser pela fé. Eu faço uma pergunta simples para você. Você estava lá no dia da criação? Você não estava, então você crer pela fé. É isso. Então quando você se aproxima para estudar a palavra de Deus, você tem que ter fé. Porque se você vai assistir esse canal e você vai achar que eu vou ficar achando maneiras de provar que tudo que está escrito na Bíblia é comprovado, eu não vou gastar tempo com isso, porque eu preciso que você se aproxime de Deus pela fé, porque se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então quando você se aproximar de Gênesis e ler a Bíblia a partir de Gênesis, você precisa pedir a Deus que lhe dê fé, porque a fé é um dom de Deus e só Deus pode lhe dar. Porque se você entrar na Bíblia tentando achar comprovações, então você vai ser infeliz nessa sua posição. Deixa eu explicar uma coisa. Talvez você pense assim, não, mas eu quero provar que isso que está escrito aí é verdade, senão as pessoas ficam zombando de Deus e de Bíblia. Irmão, presta atenção. Deus não precisa de advogado de defesa, não precisa. A Bíblia é um meio de graça que Deus dá a mim
e Deus dá a você para que nós possamos entender aquilo que foi revelado. Se Deus resumiu Gênesis 1, Gênesis 2 e toda a história da Bíblia Deus resumiu, significa que Deus quer que a gente entre de cabeça pela fé. Então, para terminarmos esse estudo breve aqui, que é uma introdução de tudo que a gente vai trabalhar, você precisa entender. Não entre nessa de querer comprovar todas as coisas. Agora sim eu tenho fé, porque agora eu provei isso, eu provei aquilo. Não. A fé, como lemos em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você precisa ver para crer, então não é fé. Você espera porque você espera na confiança de tudo aquilo que Deus prometeu. Você viu o novo céu e a nova terra? Você não viu, mas você crê. Você viu a criação sendo feita? Você não viu, mas você crê. E é isso que vai agradar a Deus. Então, quer vir comigo? Quer estudar a palavra de Deus comigo? Você é meu convidado, nós vamos estudá-la, mas você precisa ter fé. Em nenhum momento eu vou estar preocupado em te agradar, em te dar provas de absolutamente nada. Eu vou te dizer aquilo que Deus revelou, que está revelado nas Escrituras, porque eu sou um daqueles que ainda creem que a Escritura é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela faz realmente o bem que apraz a Deus. Ela jamais tornará de volta vazia sem fazer aquilo que Deus quer. Quer vir junto comigo? Você é meu convidado, tá bom? Por hoje é só. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre isso, que nós precisamos entrar na Bíblia pela fé. Isso é muito importante. Não se esqueça, compartilhe o canal, dê os likes aí, dê os positivos, toque o sininho, faça esse canal ser expandido com a graça de Deus. Um forte abraço a você, Terráqueo, até a próxima.